Olá pessoal, vamos a mais um pequeno tutorial aí para ajudar vocês a desenvolverem esse trabalho da capa do caderno e também para estar fazendo a nossa prova na semana que vem. Então lembrando que tudo que eu estiver explicando aqui nesse tutorial eu vou poder estar perguntando na prova também, ok? Então nós estamos trabalhando aí com o Photoshop. Para alguns alunos eu já passei o programa, né? Eles já instalaram nos computadores aí, nos notebooks. E então nós estamos aqui com o programa aberto já. Então eu vou tentar trabalhar com as mesmas imagens que a gente trabalhou em sala de aula, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai abrir uma folha nova aqui. Lembrando que a capa do caderno nós vamos trabalhar com o formato A4. Então, arquivo novo, né? A gente abriu aqui essa janelinha onde a gente vai especificar o tamanho do nosso arquivo. Então nós temos aqui já a pré-definição. Então se o seu não tiver com A4, você vai clicar na setinha e vai escolher o A4 aqui, tá? Lembrando que como a gente está fazendo uma capa de caderno e ela pode ser impressa, né? Pode ser passada para o papel. Então aqui a resolução ela tem que ser obrigatoriamente 300 pixels, tá? Aqui, ó. Aqui vai estar pixels. Se fosse só para vídeo, só para você fazer alguma imagem para colocar no site, na internet, alguma coisa, aqui poderia ser mudado para 100, tá? Mas no nosso caso aqui vamos deixar 300, que se vocês quiserem imprimir, tem essa possibilidade, tá bom? Então aqui, ó, modo de cores, tá, ó, cores RGB, tudo bem? E pode dar OK. Ah, perfeito. Aqui já abriu a nossa folhinha. Então essa é a nossa folha de trabalho, tá? Você pode aumentar ela um pouquinho clicando nas bordinhas dela e arrastando, tá? Se você preferir, ok? Agora a gente vai tentar abrir aquelas imagens lá. Então nós estamos trabalhando com dois tipos de imagem: o JPG, tá? Que é a imagem que traz o fundo, e trabalhando também com o PNG, que é a imagem que não traz o fundo, que tem o fundo transparente. Então nós vimos aí em aula três tipos de imagem: o GIF, tá? O PNG e o JPG. Sendo que o GIF a gente utiliza mais em sites, né? Quando a gente está fazendo, criando algumas coisas para a internet, tá? Então vamos lá. Então eu vou lá no arquivo abrir. Tem uma pastinha aqui minha, né? Que a gente já até criou em sala de aula lá, que é a aula de manipulação de imagens. Então nós temos algumas imagens aqui. Então eu vou pegar lá o nosso amigo Fusquinha, né? E vou abrir essa imagem. Opa, como ele veio grandão, né? Ele veio grande assim, ele está em PNG, como a gente pode ver aqui em cima na barra azul aqui, ó, tem o nome do arquivo, né? E o formato que ele está. Então isso quer dizer que ele está sem o fundo. Você vai perceber aí, se você trabalhar com essa imagem, que o fundo ele fica quadriculado. Então esse fundo quadriculado quer dizer que ele está com transparência, né? Então eu vou arrastar ele para aqui dentro da nossa folha, ó. Então eu clico em qualquer parte do carro e arrasto para cá. Só que eu tenho que perceber que aqui a minha barrinha de ferramentas tem que estar selecionado a ferramenta de seleção, que é essa aqui, ó, ferramenta mover, tá? Então se não tiver selecionado essa ferramenta, ele não vai arrastar. Então verifique isso antes. Aí clico com o botão esquerdo e arrasto ele para a folha. Olha lá, ele já veio para cá. Então clicando sobre ele e arrastando, eu movimento a figura em qualquer parte da página, tá? Se você dá uma olhadinha aqui agora, ó, nessa barrinha de ferramentas de camadas, você vai ver que agora você, além do plano de fundo, você tem a camada 1, que é o do próprio Fusquinha que a gente arrastou aqui, tá? Então é essa imagem que a gente vai manipular. Então essa imagem ela pode ser aumentada, ela pode ser, a gente pode diminuir ela um pouco, a gente pode deixar só metade dela, aí do jeito que a gente quiser manipular, ok? Então para que você possa manipular, você vai apertar o Ctrl T, tá? T de tatu. Então ele vai fazer essa marcação em volta da imagem, né? E aí você vai poder pegar, indico aí para pegar nas extremidades, né? Nas diagonais, clica com o botão esquerdo e arrasta. Agora tem uma coisa, ó, tá vendo que ele está perdendo a forma, ó?
tá? Então, para que a figura não perca a forma, você, antes de clicar e arrastar, você deixa o Shift apertado e aí você clica e arrasta. Aí a figura não vai perder o formato, ele vai manter aquele formato ali, tá? Para você informar o computador que está ok, ou você clica na ferramenta de mover, ou só dá Enter que ele vai tirar aquela marcação. Aí você clica com o botão esquerdo e arrasta ela para onde você quer. Tudo bem? Então agora que nós temos a imagem do Fusca, o plano de fundo, né, que são as duas camadas que a gente criou. Eu vou duplicar essa imagem do Fusca aqui para colocar a imagem, outra imagem logo acima dessa. Então, ó, eu venho aqui na barra aqui, na janela de camadas, clico com o botão direito na camada que eu quero duplicar, né, que é no caso do Fusquinha, e vou duplicar, ó, dupliquei. Aí ele está perguntando aqui, ó, duplicar camada 1, né, vou dar OK. Muito bem, agora eu tenho 3 camadas, ó, a camada cópia, a camada 1 original e o plano de fundo. Então eu estou aqui selecionado a camada cópia, eu vou clicar e arrastar, ó. Agora eu estou com um Fusca em cima e um logo abaixo. Agora eu vou fazer uma jogada aqui para inverter esse Fusca, tá? Ele mudar a posição dele. Vamos lá então, com os dois Fuscas aí na tela, né? Então esse primeiro aqui, nós vamos estar invertendo a posição dele. Então de novo, eu verifico se eu estou com ele marcado aqui na minha camada, né? Camada 1 cópia, dou o Ctrl T para que ele selecione, olha lá, fez novamente, né, todos os marcadores de seleção. Aí eu clico com o botão direito em cima do Fusquinha e venho aqui, ó, virar verticalmente. Olha lá, ó, ficou de ponta cabeça, que maravilha, né? Olha lá, virar horizontalmente. Olha lá. Então você pode estar modificando a sua posição agora. Ficou certinho, olha lá, tá? Olha lá, virar verticalmente, virar horizontalmente. Olha lá. Você vai ajustando a posição da forma que você quiser. Olha lá, agora ficou um Fusca virado para cada lado. É um efeito bem legal aqui, né? Enter para selecionar, né, a alteração que você fez. Olha lá, eu cliquei na camada 1, estou movendo ela um pouquinho, certo? Agora eu tenho esse fundo branco aí. Esse fundo branco a gente pode trabalhar de duas formas. Eu posso colocar ele uma cor chapada, né, que a gente fala, ou um fundo degradê. Então nós vamos trabalhar das duas formas aqui, ó. Então nós temos a ferramenta, aqui o meu já está selecionado com a ferramenta degradê, tá? Do lado da borrachinha aqui, ó, tá? Então, se eu deixar um pouquinho apertado aqui nessa ferramenta, ele já vai mostrar a ferramenta lápis de tinta, ok? Então na ferramenta lápis de tinta, eu estou selecionado aqui com essa cor, né? Meio uva, meio rosa, então eu clico sobre ela e posso escolher uma outra cor qualquer aqui, ó. Vou pegar um preto aqui, ó, preto, tá? E aí eu clico sobre essa folha que está em branco aqui. Só que essa folha que está em branco é o plano de fundo, tá? Então eu tenho que selecionar aqui, ó, plano de fundo, que é o que eu quero pintar, tá? Se você deixar aqui na camada 1, pode ser que ele faça alguma besteira na sua camada 1 ou na sua camada cópia, tá? Então clica no plano de fundo e olha lá, aplicou o preto. Ah, não gostei do preto, professor, quero mudar para o azul. Não tem problema, clica ali novamente, tá? E pega a ferramenta, a cor azul e clica sobre ela, certo? Vamos lá. Então, o degradê também que a gente trabalhou em sala de aula é a partir daqui também. Então, da latinha de tinta, ó, deixei pressionado, ferramenta degradê. Aí eu tenho algumas aqui, né? Algumas que já são pré-definidas. Então posso usar esse laranja aqui, que é a base do Fusquinha lá, né? Ok? Então eu vou clicar na folha e arrastar para onde eu quero que ele dê o efeito degradê, ó. De baixo para cima, de cima para baixo, do lado esquerdo para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo. Então tanto faz a gente estar fazendo esse jogo, né, essa brincadeira aqui com as cores. Olha que legal ficou aqui, tá? Então você pode fazer essa brincadeira. Aqui, bem do lado da ferramenta degradê,
você tem o efeito que ela é aplicada. Ó. Você tem ainda vários tipos de efeito, ó, linear, radial, angular, tá? Refletido ou diamante. Então vamos utilizar esse radial aqui, ó. Ah lá, dá uma mudada aí no seu fundo. Ó, meio cônico ali, ó. Ó que legal. Tá? Então, vou voltar pro linear aqui. Aí você vê o efeito que você acha mais legal estar colocando, tá? Ok, até aqui tudo bem. Voltei para a ferramenta seleção aqui, tá? Bom, eu também expliquei para vocês que a gente pode dar transparência em determinadas imagens, tá? Então eu vou colocar uma outra imagem aqui e agora essa imagem ela vai ter o fundo, tá? E nós vamos remover esse fundo e dar transparência nela. Vamos ver aqui, ó. Então eu vou abrir, né, a imagem do Carros. Opa, veio para cá, ó. Nosso amigo Relâmpago McQueen, né? Então vou passar ele para a folha, tá? Arrastando. Vou dar o Ctrl T, vou aumentar ele um pouquinho. Olha lá. Aumentei ele bem, né? Enter. Muito bem. Vou levar o Fusca um pouco para cima, ó. Botão direito, levei o Fusca para cima aqui. No de baixo também. Trouxe ele um pouco para baixo. Agora vocês percebam aí que o Relâmpago McQueen está com aquele fundo branco, né? Então essa imagem provavelmente não é um PNG, essa imagem vem em JPG. Então eu vou pegar a ferramenta aqui abaixo da seleção, que é a nossa varinha mágica aqui, ó, tá? Ou eu gosto de chamar ela de vassourinha, né? Mas é a varinha mágica. Então a gente vai clicar nessa parte branca que a gente quer remover aqui, ó. Lembrando o seguinte, você tem que estar clicado aqui, ó, selecionado a camada do Relâmpago McQueen. Tá aqui, ó, tá? Camada 2. Aí eu vou clicar nele. Olha lá, ele já fez todo aquele pontilhado ali, é a parte que ele vai estar, uma parte que ele vai estar removendo e outra parte que ele vai estar mantendo. Então fez o pontilhado na parte branca, eu vou apertar o Delete. Olha lá, botão Delete, tá? Ctrl D de dado, tá? Para ele tirar aquela marcaçãozinha que ficou igual um pontilhadinho de formiguinha, né? Andando em volta do carro. É Ctrl D de dado. Muito bem. Agora eu tenho aqui, ó, cliquei na camada 2, que é o relâmpago, subi ele um pouco aqui, ó, ficou aquela parte ali branquinha ainda, ó. Então, varinha mágica, clico na parte branquinha, Delete. Aí para tirar aquela formiguinha ali, Ctrl D. Né? Arrastei o carro para cá. Essa parte de baixo aqui nós podemos tirar de duas formas, se você quiser, né? No caso, você pode tirar ela com a borracha. Então a borracha está logo abaixo aqui, né? Dessa ferramenta do carimbo. Então a borracha, se você passar a borracha, ele vai estar removendo essa parte aqui, tá? Se a sua borracha estiver muito fininha, você pode clicar com o botão direito, tem que tomar cuidado para não tirar parte da figura, hein? Botão direito e aumentar o diâmetro, ou se ela estiver muito grande, você pode diminuir o diâmetro dela, tá? Então, ó, a borrachinha você pode estar passando com cuidado, tá? Para você não remover parte do carro, tá? Não se preocupe em passar sobre o fusquinha, porque você está selecionado com a camada do Relâmpago McQueen, então ele não vai apagar o seu fusquinha. Ou você ainda pode utilizar a própria varinha mágica e clicar na parte que você quer remover. Olha lá, ele fez um pontilhado. Se não tiver o carro envolvido, você pode dar o Delete. Olha lá, Ctrl D. Então ele removeu aquela partezinha aqui, só o pneu ficou um pouquinho meio estranho ali, mas tudo bem, tá? Outra ferramenta que eu ensinei para vocês foi deixar uma das camadas com uma transparência, tá? Bem clarinho, como se fosse uma marca d'água. Então o que você faz? Você vem aqui na janela de camadas, clica duas vezes, não clica em cima do nome,
clica do ladinho ali 2 vezes em cima da camada que você quer deixar transparente. Olha lá, ó. Já abriu, né? A janela do estilo da camada. E nós temos aqui, ó, opacidade. Então você está sempre em 100%. Você pode diminuir. Olha lá, ó. Olha o relâmpago McQueen sumindo. Olha lá, ó. Tá? Se você quer deixar a figura aparecendo, você vai deixar ela mais próximo do 100%. Olha lá. Então, vou diminuir bem, ok. Ctrl T, né? Vou aumentar o relâmpago McQueen aqui. Olha lá. Tá? Eu ainda posso estar girando a figura, ó. Se eu aproximar a minha seta, né, do mouse aqui nos marcadores do lado da figura, eu vou ter uma setinha como se fosse entortadinha, virando, né, para os lados, ó. Aí eu posso ainda movimentar a minha figura. Olha lá, tá? Então posso mudar o lado dela. Enter. Cliquei na camada 2 de novo, só para ajustar, tá? Uma última coisa que nós acabamos vendo lá foi em relação ao texto. Então eu vou colocar um texto aqui no meio do relâmpago McQueen aqui, né? Porque afinal de contas é uma capa, ela pode ser personalizada, né? Então, ó, ferramenta T de texto, aí eu clico onde eu quero colocar o texto, tá? Ou eu posso até estar construindo uma caixinha, tá vendo? Clicando e arrastando, aí ele vai escrever justamente nessa caixinha. Vou colocar aqui, ó, Goulart, né? Olha lá. Cliquei fora, Ctrl T. Quando eu construo a caixinha, o problema é esse, tá? Então o Ctrl T ele vai marcar a caixinha inteira. Então cliquei 2 vezes sobre o meu texto aqui, depois eu vou fazer de outra forma, só para vocês verem, tá? Cliquei no texto, vou aumentar o tamanho dela aqui para 48. Olha lá. Cliquei no texto, aumentando para 48, olha lá. Aumentando para 60. Aumentando para 72. Olha lá. Certo? Ok? Agora eu vou tirar esse texto daqui, ó. Vou selecionar o texto e vou clicar aqui na latinha de tinta. Então vamos fazer aqui, excluir camada. Latinha de tinta não, né? Latinha de lixo. Excluir camada? Sim. Então, ó, de novo, T, cliquei, vou escrever de novo, Goulart. Tá? Cliquei no botão de seleção, Ctrl T, agora viu que a marcação dele só está no texto, tá? Aí, ó, Shift, para ele não ficar mais gordinho, né? Para ele ficar na mesma proporção. Enter, tá lá, Goulart. Vou mudar a cor desse texto aqui, tá? Então, cliquei na ferramenta texto. A cor não é aqui na barra de ferramentas, tá? A cor do texto, ela tá aqui em cima, ó. Aqui em cima você tem o nome da sua fonte, você tem o tipo da fonte que você quer, você tem o tamanho, você tem aqui para colocar negrito, tá? E aqui, ó, os alinhamentos, né? Aqui, esquerda, centralizado, direita, e aqui a cor. Então eu vou colocar aqui um branco, ó. Branco. Do lado da cor, eu tenho uma ferramenta bem interessante que é para terço distorcido, ó. O texto ele está retinho, então eu posso deixar ele em arco, olha lá. Eu posso deixar ele, vamos ver aqui, ó, olho de peixe, olha lá, ó. Tá? Eu posso utilizar as ferramentas aqui, né, de mudança aqui da posição do texto. E aqui eu ainda posso diminuir aqui a curvatura dele. Ficou muito grande a curvatura, você pode diminuir, tá? Além ainda da distorção tanto horizontal quanto vertical, ó. Tá? Quando você achar, não faça a alteração muito grande para você sentir o que ele está fazendo de diferente. Aí você vai, assim que você gostar, você para de estar mexendo. Aí, ó, vou deixar assim, ok. Ferramenta de seleção aqui para me movimentar, o Goulart, né? Só toma cuidado para você não deixar muito rente a folha, porque senão a hora que você imprimir,
pode ser que corte. Então eu vou diminuir um pouquinho, né? Olha lá. Às vezes você tem a diferença aqui do grampo do caderno, alguma coisa assim. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deixar esse texto com sombra. Isso a gente viu na aula também. Então, ó, 2 cliques, tá? Não vamos mexer na opacidade, nós vamos mexer aqui, ó, opção de mesclagem. Deixa eu colocar a sombrinha aqui, ó, senão não vai aparecer, né? Então, sombra projetada, tá lá, ó, tá? Essa opção de mesclagem aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui normal, que já está, né? Ok. Sombra projetada. 2 cliques na sombra projetada, você viu que ele já colocou aqui, tá? Modo de mesclagem. Normal, né? Que eu falei. Aqui, ó. Então, aqui nós podemos trabalhar com esses 3 itens aqui embaixo. Distância, expansão e tamanho. Então, ó, distância da sombra. Olha lá. Estou aumentando, tá vendo? Está ficando longe do texto. Expansão da sombra. Então, ela vai ficar, dependendo do tamanho dela aqui, ó. Tá? A expansão dela, ó, ela aumenta e fica mais forte ou mais fraco, tá vendo? Tá? Então, vou trabalhar um pouquinho com a distância aqui. Ok? Ficou legal, ó. Até o seu texto aqui, se você quiser deixar ele mais opaco, ó, também pode, tá? Ó. Opacidade, olha lá. Ele vai diminuindo um pouquinho a sombra, vai dando a impressão que está meio transparente. Olha lá. De novo, olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ó? Opacidade. Tá? Ok. Bom, até aqui então, até essas ferramentas nós temos a nossa capa de caderno. Ainda falta, eu vou fechar essas duas aqui, ó, que a gente abriu, tá? Vou deixar só a capa aberta, porque agora nós temos que fazer mais uma coisa. Nós temos que salvar esse desenho, tá? O que é salvar? Está guardando aí no computador para que você possa ou alterar futuramente, né? Ou mesmo estar me enviando. Então aqui são 2 formas da gente salva. Nós podemos salvar o arquivo original, ó, arquivo, salvar. Vou colocar aqui, ó, tutorial. Então, quando nós salvamos, ele vai salvar no formato, tá, do Photoshop, tá? Então, esse formato do Photoshop aqui, ele vai estar, esse formato aqui, ó, PSD. Ele tá PDF, que eu estava fazendo um outro arquivo de tutorial que a gente usou o PDF, tá? Então, esse PSD é o formato do Photoshop. Tanto é que aqui vocês estão vendo 2 arquivos já que tem esse formato, tá? Então, é esse formato que a gente salva para você poder futuramente, ó, dar OK aqui, estar mexendo no seu arquivo novamente, tá? Para você abrir, para você reposicionar. Às vezes você fala, cansei, depois eu vou parar aqui, depois eu vou voltar e vou alterar o meu arquivo. Então você salva dessa forma, em PSD, para que você depois possa abrir o arquivo novamente e mexer nele, tá? Tirar texto, colocar texto, movimentar suas imagens, tá? Às vezes mudar o seu fundo, tá? Então é para isso que a gente deixa em formato do Photoshop. Agora, quando for para mandar para mim, ou você quer levar no Foto, por exemplo, para ele imprimir, ou levar numa Xerox para que ele possa imprimir, tá? Isso aqui para você num formato de fotografia, em resolução fotográfica, aí você vai ter que levar em JPG. Então é mesmo aqui, ó, arquivo, salvar como, tá? Ele está aqui, né? Nome, tutorial, pode deixar o mesmo nome. Formato, aí você vai clicar na setinha do formato e vai procurar aqui, ó, o JPEG, JPG. Olha lá, então nós já temos vários JPEGs aqui, né? Então, tutorial, ele, como ele está salvando o mesmo arquivo pela segunda vez, então ele pede aqui, ó, tutorial cópia JPG. Você nem precisa colocar cópia, tá? Pode só deixar tutorial, tá? E salvar. Olha lá. Opções da imagem, qualidade 12, que é o máximo, pode deixar assim, tá? Ok. Beleza. Então ele tem agora os 2 arquivos salvos no computador, tá? O JPG e o PSD. Eu vou fechar aqui, ó, para vocês verem.
Então faz de conta que você fechou tudo, que é abrir novamente, ó. Arquivo, abrir. Aí você vai ter aqui, ó, os dois tutoriais, ó. O tutorial, que é o JPG, aparece a imagem da sua capa. Olha que bonitinho, né? O tutorial, que é o arquivo PSD do Photoshop, vai aparecer o símbolo do Photoshop, tá? A configuração gráfica dele aqui, ó. PSD, né? A peninha aqui, ó, tutorial. Então, se você clicar nele, você vai visualizar aqui embaixo a sua capa, o arquivo que ele é, ó, tá? Olha lá, tutorial, ele aparece aqui, né? Em JPG ele aparece a imagem, tá? Até na sala lá também, eu acho que eu cheguei a fazer essa capa, ó. Então, capa JPG e a capa em PSD. Olha lá, tá? Esse aqui já até é outro, ó. Tá? Então tem aqui, né, o arquivo que a gente fez, tutorial JPG, tutorial PSD. Então, qual dos dois arquivos você vai copiar no pendrive para mim ou vai mandar pelo tarefas jp@gmail.com? Esse tutorial aqui, ó, tá? O JPEG, ou JPG, é o tutorial que aparece a imagenzinha aí, ok? Então vamos lá, vou encerrar então essa aula. Então lembrando que tudo que eu expliquei até aqui, eu vou poder perguntar na prova, tá? Lembrando que nós trabalhamos com pesquisas de imagem, tá? Pesquisas de imagem com fundo branco, pesquisas de imagem PNG, tá? E também posso perguntar a respeito dessas pesquisas na internet, né? Através do Google, ok? Deixa eu dar uma outra dica aqui. Quando a gente está pesquisando imagens, né? Já abri o Google aqui, ó. Então, carros, eu coloquei carros fundo branco. Então, aparece aqui vários tipos de imagem, tá? De carros. Se você clicar aqui em mais, em ferramentas aqui, ó, que já estava aberto, ferramentas, você vai ter essa linha abaixo aqui, onde você pode optar por procurar figuras grandes. Então, tá aqui, ó. Geralmente o Google ele procura qualquer tamanho, então ele vem figura grande, figura pequena, tá? Então, para a gente trabalhar principalmente com as capas do caderno, né? Você vai em ferramentas, vai em tamanho e clica aqui, ó, no grande. Aí vai vir só figuras com resolução legal para a gente trabalhar nas capas de caderno, tá? Então, ó, tem várias coisas aqui, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Boa prova e bom trabalho para vocês, ok? Tchau, tchau.